Escreveu essa carta a Timóteo e é um tanto quanto engraçado, porque ele começa falando filho, graça, depois fala de soldado, de atleta, de lavrador, e ele mesmo percebe que ele está falando coisas difíceis, que ele fala: pondera sobre o que eu acabo de dizer, pense sobre o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Então ele escreveu um texto de difícil entendimento para o Timóteo, que é o receptor da carta. Como a gente sabe disso? Porque ele fala para Timóteo, ó, pensa sobre isso, não lê de uma vez, leia e pense sobre isso. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo queria dizer a Timóteo nessa carta, no começo dessa carta. Fazendo uma recapitulação da história, vocês lembram que Timóteo é um frutinho do apóstolo Paulo? Timóteo, nesse momento, ele está liderando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, de todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a cidade que ele ficou mais tempo foi Éfeso. Ele ficou 3 anos em Éfeso. Então era uma cidade complicada, por isso que ele ficou lá tanto tempo, e ao mesmo tempo era uma cidade muito importante, que era a capital daquela região, da região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então era uma cidade estratégica. O apóstolo Paulo sempre foi um cara estratégico. Ele ia para lugares onde ele sabia que passava gente do mundo todo. É como nós aqui. A nossa igreja é uma igreja estratégica, porque a gente está na capital do mundo. A gente está ali, né? 3 estações. Então a gente tem possibilidade de influenciar pessoas do mundo inteiro. No meu curso de inglês em Nova York tem 19 nacionalidades na turma. São 30 alunos com 19 países diferentes. Então a gente está rodeado de pessoas do mundo inteiro. Éfeso era a capital daquela região. Então era uma cidade importantíssima. E Paulo deixou Timóteo encarregado de cuidar daquela igreja. Tanto que na primeira carta, que foi o texto da semana passada, o pastor Sérgio leu, o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, ó: suplica, ora, intercede e dá graça, porque você vai ter luta. Você está num lugar difícil e você vai ter luta. E aí você suplica nos pedidos, ora para conhecer Deus, intercede pelo povo e agradece. É o que o líder faz. E essa já é a segunda carta, anos depois. A gente não sabe ao certo, mas provavelmente 4, 5 anos depois diz a história. Então, Timóteo já estava passando por um outro momento. E Paulo também. Vale lembrar que Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava preso em uma masmorra, sozinho, segundo ele, né? Falou assim, não tem ninguém ao meu lado. Ele estava no pior momento da vida dele e estava bem no finalzinho, porque se os irmãos lembram, 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Então as últimas palavras do apóstolo Paulo são essas, do livro de Timóteo, da carta de 2 Timóteo. Tá, posto isso, esse contexto histórico, para a gente entender, né, onde o escritor estava e a quem ele estava se referindo, ou a quem ele estava escrevendo, na verdade, estava escrevendo para um líder de uma igreja importante. E aí ele fala coisas como essas que a gente acabou de ler. Primeiro ele começa: tu, pois, filho meu, o carinho que ele tinha por Timóteo, né? Ele chamava Timóteo de filho, em vários outros lugares ele chama Timóteo de filho. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Interessante ele começar falando de graça, né? Por quê? Deveria ser um assunto superado. Entende o que eu vou dizer? Porque a graça é o começo de tudo. Então o apóstolo Paulo, nos últimos dias da vida dele, escrevendo o último livro para a pessoa que ele mais ama, que está cuidando de uma grande igreja, ele fala de novo: fortifica-te na graça. Por quê? Porque mesmo sendo o assunto mais básico, no sentido de base do cristianismo, é o assunto mais importante. A graça de Deus. Exatamente, porque é a base. Exatamente, porque é a base. Está tudo construído em cima disso. Da graça. E o que é a graça? Pra gente pegar o ritmo da quarta-feira, né? Eu não consigo muito fazer isso. Mas o que é a graça? Quem pode me ajudar falando que é graça, menos o pastor Sérgio? Boa, Pedro. Aí não tem. O que é a graça? Favor imerecido. Oi, irmã.
Favor imerecido. Exato. Então a graça é você receber uma coisa que você não merece. Não é um presente. Não é um presente. Porque às vezes você dá um presente a uma pessoa, ela fez aniversário. Ela mereceu o presente. A graça está além disso. Nós não merecíamos, na verdade, nós merecíamos... Oi? A gente merecia a condenação e a morte por conta do pecado. E o Senhor Deus, em Jesus, nos deu a vida. Ou seja, uma coisa que nós não merecíamos. Então, a graça é, para nós, além de favor imerecido, colocando isso em termos evangelísticos, para a gente contar para as pessoas, o Senhor Jesus pagou na cruz a dívida que Adão fez lá atrás. Então, pagaram a nossa dívida. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fortifica-te nisso. Por quê? Vamos tentar imaginar o quadro de Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. Éfeso tinha um grande templo de uma grande deusa muito conhecida, chamada Diana. A Diana dos Efésios. Diana, para quem não sabe, provavelmente é a estátua da liberdade e é a imagem que a gente tem na nota de $1. Então o plano que o diabo fez lá em Babel passou por Éfeso e chegou até 2018, que é levantar falsos deuses. E o Timóteo estava combatendo os falsos deuses, pregando o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala, fica firme nisso. Não ouça as muitas vozes, porque virão os mais velhos, virão os intelectuais, virão pessoas com bons argumentos, mas você continua firme no que eu te ensinei. Então é bem uma carta de um mestre para um discípulo. E aí ele continua. Então você se fortaleça nisso e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. Então aqui ele já está falando. Além de fortalecido nisso, agora você vai transmitir isso. Você aprendeu de alguém, agora você transmite. Continue pregando a graça. Agora vamos chegar onde eu quero. 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ele mudou o assunto já. Estava falando de uma coisa, agora ele mudou. O apóstolo Paulo faz isso direto. E se a gente lê correndo a Bíblia, a gente não percebe. E aí ele fala, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ele, apóstolo Paulo, está falando assim, você participe dos meus sofrimentos, eu estou sofrendo como um bom soldado, não é você como um bom soldado. Então assim, participa dos meus sofrimentos de soldado. Eu, apóstolo Paulo, sou um soldado. E você participe dos meus sofrimentos. Esteja atento, lembre que eu estou sofrendo, pense em mim, ore por mim, essas coisas. Mas no 4 ele vai falar assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, o convocou. Nós somos soldados de Jesus Cristo, somos soldados de Deus. Nosso Deus é conhecido como o Deus dos exércitos. Não é à toa, é um título que ele mesmo se deu. E nós somos soldados desse exército. Agora o apóstolo Paulo começa a apertar, porque ele fala, se você é um soldado e você está em serviço, soldado que está em serviço não se preocupa com a vida civil. Soldado que está em serviço se preocupa somente com a missão dele. E qual que é a sua missão, Timóteo? Pregar o Evangelho. E qual que é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Então, ele está falando para Timóteo assim, e para nós, né? Que é uma carta que que chega até nós. Nós, como soldados de Cristo, devemos não nos preocupar com a nossa vida. Porque se você está lá no campo de batalha, os soldados americanos que estão espalhados pelo mundo, ele não tem tempo de preocupar com a vida. Porque ele está preocupado com outras coisas. E é isso que o Senhor... É nesse lugar que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, indica e quer que a gente chegue. Que é a posição da gente não se preocupar mais com a nossa vida, a ponto de se preocupar única e exclusivamente com o reino de Deus, como um bom soldado. Claro, a nossa vida está inserida no reino de Deus. E o Senhor Deus,
que é misericordioso, ele toma conta das nossas vidas. Toma conta dos nossos, da nossa família. Só que ele está dizendo assim, se você ficar se preocupando, quem está tomando conta é você, não sou eu. Então, se você lutar pelo meu exército, eu que sou o general, vou tomar conta da sua família. É um movimento. Mas a gente precisa de fé para conseguir chegar... Eu, pelo menos, preciso de fé para conseguir chegar nesse lugar de não me preocupar com as coisas desse mundo. E aí ele continua. 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as suas normas. Aí você fala, Paulo, o que está acontecendo? Você estava falando de soldado, agora você está falando de atleta. E aí ele está falando assim, o atleta ele não vence se ele não conhecer as normas. Então nós precisamos conhecer as normas. Quais são as nossas normas? Qual é a nossa regra de fé e de prática? Qual é o nosso manual? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, primeiro você vai lutar e não vai se preocupar com as coisas desse mundo, mas você precisa conhecer as regras. Então, como um bom atleta, você precisa conhecer as regras. Você só conhece as regras lendo a Bíblia. Não existe um outro jeito de conhecer as regras. Aliás, lendo a Bíblia não, estando em contato com a palavra de Deus, porque às vezes a pessoa não tem como, está em um contexto que não tem como ler a Bíblia, mas ela tem que estar em contato com a palavra de Deus. Então, não adianta, as coisas são conjuntas. Não adianta só ir e não ter a Bíblia, não adianta só ter a Bíblia e ficar um gordo espiritual e não dividir com ninguém. Então ele tá instruindo o líder da igreja de Éfeso a conheça as regras, entenda do mundo espiritual, entenda da graça, esteja fortalecido em Jesus, compreenda o que está acontecendo em Éfeso, tenha uma visão ampliada, entenda o lugar que você está inserido, se conecte com as pessoas e entregue a Bíblia para as pessoas. Porque se você não conhecer as regras, você vai entregar o quê? Religião. Igual os judeus faziam nessa época. Timóteo era um judeu convertido. Inclusive o apóstolo Paulo fala que ele era um bom judeu de família, elogia a avó, elogia a mãe dele. E depois ele continua e ele muda de novo o exemplo. Aí ele fala, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aí imagina o Timóteo lendo, começa no soldado, passa pelo atleta e termina no lavrador. Qual a conexão dessas três funções? Nenhuma, aparentemente. Mas o apóstolo Paulo usou desses artifícios para compartilhar a palavra e o plano de Deus com Timóteo. Aí uma coisa interessante de se entender é o que o apóstolo, de se buscar, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, porque no versículo seguinte, depois desse que a gente leu, ele fala, pondere sobre isso, pense sobre o que eu estou te falando e peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te explicar. Então, eu entendo que o apóstolo Paulo está dando um caminho para Timóteo. Só que ele já tinha feito isso na outra carta. Só que agora ele está dando um caminho menos mastigado, é como se Timóteo tivesse passado de fase. Ele era bem mais menino na primeira carta. A primeira carta é bem clara, assim, esclarecida. E nessa carta ele começa a dar um pouquinho mais. É como se ele estivesse dando um alimento um pouco mais sólido. E aí ele fala, o soldado é o que você tem que fazer. É o que. É a sua missão. O atleta é o como. Vou explicar. E o lavrador é o resultado. Porque o lavrador é o que colhe. O atleta não colhe, o soldado não colhe, mas o lavrador colhe. Então, o soldado é o como. É o quê. Como assim o quê, Pedro? A sua missão. Eu anotei aqui, fiel, cumpre as ordens, respeita as autoridades, ama o companheiro de farda e dá sua vida para salvar o outro. Além de um monte de outros itens, tópicos que a gente podia citar sobre soldado. Ainda mais numa nação como essa, uma nação de guerreiros, de soldados. Esse é o quê do crente. A missão que o cristão tem.
de pregar o evangelho. Porque Timóteo ali representa a gente. É como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo a nós. Esse é o quê. Aí ele dá o como. O como é conhecendo a Bíblia. Não tem outro como a não ser conhecer a Bíblia. É impossível. Porque se você não conhecer a Bíblia, você não vai ter, não é nem argumentos. Você não vai ter fé, porque a fé é gerada pela Bíblia, então você não vai ter vontade de ir. Você não vai conhecer os limites, onde termina a sua humanidade, onde começa Deus, onde... Enfim, sem a Bíblia não dá. Então a Bíblia é o como. E como tudo em Deus tem um resultado, o lavrador é o resultado, porque o lavrador colhe, segundo esse texto, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, você não vai só trabalhar para Deus, você vai colher os frutos. Se você, como um soldado, fizer e como um atleta respeitar as regras, aí você vai colher os frutos. Aí eu pergunto, né? Onde nós estamos dentro desse pequeno texto do livro da carta a Timóteo? Onde nós estamos? Onde cada um está individualmente? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição em Deus? Segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? É a posição de quem está lutando, é a posição de quem está aprendendo as regras, é a posição de quem já está colhendo, ou a gente já fez esse ciclo e estamos fazendo a segunda volta de novo, e a terceira, e a quarta, e assim sucessivamente. Não faz sentido a gente ler a Bíblia se a gente não aplicar a Bíblia à nossa vida. Sempre que você lê um texto bíblico, nós devemos aplicar a nossa vida. Claro, um texto histórico é um texto histórico, mesmo assim você tira aprendizados. Essa carta não é uma carta histórica, ela é uma carta doutrinária. Ele está falando, faça isso. Então, quando eu leio, quando eu ali, né, esse capítulo, o capítulo diário, fiquei pensando sobre onde eu estou nesse lugar aqui, soldado, atleta, lavrador, e me pus em oração a Deus para não saber onde eu estou, mas dizendo, pelo menos eu estou tentando estar disponível. Porque o que Deus quer não é nem um soldado preparado, nem um atleta preparado e nem um lavrador preparado. Ele quer pessoas disponíveis. E a gente o pastor Sérgio vem falando isso aqui, que nós estejamos disponíveis a Deus. Tá. Outra coisa, e para terminar, outra coisa que muito interessante é, o lavrador colhe o que ele planta. Só que a gente começou falando de graça. É incoerente. Porque a graça é você colher de graça. É um favor imerecido. E o último versículo do que a gente leu, o penúltimo, ele fala assim, você tem uma recompensa. Aí depois ele fala o quê? Ora a Deus para você entender, porque tem um mistério aí. Qual é o mistério? Uma coisa é a graça. A graça, firmado na graça, você vai ser um mega cristão. Porque você vai ser um cristão livre. Um cristão que a morte não surte mais efeito. Você vai ser um cristão que não se preocupa em fazer coisas para atingir o reino de Deus, porque você já está no reino de Deus, porque Jesus fez por você. Isso é a graça. E a graça diz respeito à salvação. Morte, salvação, céu. Agora, ele está falando para Timóteo, tem algo além da graça. Não além de melhor, mas tem outra coisa, que é, você pode ser um cristão que vive a graça e está tranquilo. Beleza, um crente de domingo, Deus está tranquilo. Morreu, vai para o céu. Beleza. Só que ele fala assim, você também pode ser um cristão que vive a graça e colhe frutos. E é diferente esse cristão. É uma escolha sua, é uma escolha minha. Você pode ser o cristão do versículo 1, fortalecido na graça, e glória a Deus por isso, mas você pode ser o cristão do versículo 7, que ele vai falar assim, se você for soldado, se você for atleta, você vai ser um lavrador que vai colher bons frutos. E o que são os bons frutos? Aí seria uma outra história, mas o que são os bons frutos? Pode ser
vidas e bababá, e bababá, e bababá. Mas o apóstolo Paulo está falando, inclusive no capítulo 1, ele tem uma parte que ele fala sobre Deus não deu espírito de covardia, seja forte. Tal. Quais são esses frutos que ele vai colher se ele for um soldado, um atleta? Intimidade com Deus. O que a intimidade com Deus te dá? A intimidade com Deus te dá uma série de coisas. Deus vai te usar para libertar a vida de uma pessoa. Deus vai te usar para orar por uma pessoa. Deus vai te usar para aconselhar uma pessoa. Deus vai te usar para salvar uma pessoa, entre aspas. Deus vai te usar para fazer uma série de milagres. Então a gente tem os crentes que curtem a salvação e tem os crentes que curtem os frutos. E aí cabe a nós escolher qual crente nós seremos. O apóstolo Paulo estava falando para Tiago assim: além de você ser o crente firmado na graça, seja o crente que colhe os frutos. Amém?